E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Revis Lorenzoni, eu sou médico, escritor de ficção e aqui nesse canal eu falo sobre livros e sobre medicina, bem mais de livros do que de medicina, mas hoje vai ser diferente. Porque eu vou falar de medicina? Não, hoje eu vou falar sobre filmes. Todo mundo já passou por aquela experiência de saber que algum livro que a gente gosta vai ser adaptado para o cinema. E a gente fica empolgado, começa a acompanhar as coisas da produção, quem vai ser o elenco, quem vai ser o diretor, qual a empresa que vai fazer a produção. A gente começa a ver os primeiros trailers, os primeiros teasers, fica super animado. Aí o que acontece? O filme é lançado, a gente paga R$30 de estacionamento no shopping, paga 100 conto em pipoca e em refrigerante, pra sair de lá falando mal e dizendo que o livro é muito melhor do que o filme. Pô, devia comer pipoca toda a gravação. Então pega o seu balde de pipoca, o papel, a caneta e anota aí os filmes, porque falar mal sem se programar é coisa de amador. Pô, mas sério? Por que eu não faço isso toda semana? Caramba! Será que engorda? Mas enquanto eu como minha pipoca, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, conhece os canais parceiros aqui, o Rodrigão 1002, o Diego da Biblioteca Bruta e o Andrew do Arsenal Books, que tem simplesmente o melhor conteúdo literário do YouTube, então se você discorda de mim, assiste e depois você reclama. Já se inscreveu? Já curtiu? Então vamos começar. E para começar, vamos tirar logo o elefante branco da sala, ou melhor, o Ciclope da Caverna, porque a Odisseia de Homero vai ser adaptada para os cinemas pelo Christopher Nolan e vai chegar aos cinemas dia 16 de julho de 2026. E na verdade eu tenho essas duas edições da Odisseia. As duas aqui são em versos, igual o texto original, porém as traduções são bastante diferentes e eu queria falar um pouquinho sobre elas. A primeira que eu comprei foi essa daqui, que tem uma capa que eu acho muito maneira, muito bonita, que é do Odorico Mendes, o tradutor. E quando eu comprei esse livro aqui e comecei a ler, eu me senti a pessoa mais burra do mundo, porque a leitura não fluía, estava achando muito difícil de entender, estava me dando muito sono, estava sendo muito arrastado, bem chato mesmo. Então eu acabei deixando esse livro aqui de lado e me senti totalmente frustrado com a leitura desse livro. Inclusive, se você está com a autoestima bem alta e quer ser humilhado por um livro, eu recomendo fortemente a compra desse daqui e tenta ler nessa tradução, porque realmente ela é bem difícil. Mas tempos depois eu descobri essa tradução aqui da Penguin, que é do Frederico Lourenço, e ela é muito melhor. É muito melhor traduzida, é muito mais fácil de ler, a leitura realmente é bem mais fluida, e essa daqui fluiu muito bem, realmente a leitura é excelente, deu para entender o porquê que a Odisseia é a Odisseia. Então, se você nunca ouviu falar dessa história aqui, desse livro, saiba que é simplesmente um dos livros mais importantes da literatura ocidental. Ela foi escrita pelo Homero, que até então atribui-se como uma pessoa só, mas tem vários estudos que falam que talvez não tenha sido somente um autor que tenha escrito tanto a Odisseia quanto a Ilíada, mas isso aqui foi escrito no século 8 a.C., então tem muita informação aí que se perdeu e que se adicionou ao longo do tempo. E esse livro aqui conta a história do Odisseu, ou Ulisses, se você for um puta de um lambibota de romano, e ele foi um dos guerreiros que lutaram na Guerra de Troia, que é retratada na Ilíada de Homero. Inclusive, geralmente, quando você for comprar esses livros aqui, você vai ver que eles são vendidos em par, como se fosse o segundo volume dessa história. E o Odisseu, assim como todo homem de bem e pai de família, tá tentando voltar para casa depois do trabalho, porém ele acaba parando em qualquer taverna que ele encontra pelo caminho, toda a Ilha Mágica e qualquer tipo de briga mitológica que ele encontra pelo caminho. E se você não tá associando o nome à pessoa e já deve ter visto o filme Troia com Brad Pitt, o Odisseu foi interpretado pelo Xambin, e isso deve trazer uma certa confusão na tua mente, porque você certamente achou que ele morreu no filme. Não pelo personagem, mas pelo Xambin, que não pode ver uma câmera que ele já quer morrer. Mas não, Odisseu não morre naquele filme, ele termina a guerra e vai voltar para casa, e basicamente esse livro aqui conta as desventuras e toda a dificuldade que ele tem para conseguir voltar para casa dele nessa jornada aí que durou mais de 10 anos. Essencialmente esse livro aqui conta uma história épica que fala muito sobre orgulhos e consequências. O Odisseu é um personagem muito inteligente, muito forte, com uma figura moral muito forte, porém ele é extremamente arrogante e o principal inimigo dele aqui, mesmo enfrentando deuses e enfrentando alguns monstros, sem dúvidas é o ego dele. Por isso que esse livro, ele, apesar de ter muita aventura, ter muita ação, é um livro extremamente filosófico. Não à toa, é uma das maiores histórias de todos os tempos. É uma baita aventura, uma baita tragédia, e saber que um livro desse está na mão do Nolan me deixa muito, muito confiante, muito animado para assistir esse filme, que inclusive é um dos filmes que eu tô mais esperando para assistir agora em 2026. Desde Duna 2 que eu não vou no cinema, então eu tenho certeza que esse filme aqui vai ser
provavelmente o que vai me tirar de casa para ir assistir, para encarar esses R$30 de estacionamento, sem conto de pipoca e poder ter a melhor experiência possível para desfrutar desse filme. E já dava mais do que na hora de alguém voltar a fazer filmes épicos, né? A gente teve uma época aí com filmes muito grandiosos e ficou por um bom tempo sem filmes épicos de fato. E eu espero que a adaptação desse livro aqui seja muito boa e faça com que Hollywood volte a olhar com bons olhos esse tipo de filme que acaba sendo o meu tipo de cinema favorito. E se tá na mão do Nolan, a gente pode confiar, né? Vai ser com certeza um puta de um filme. Eu sei que tem algumas discussões já sobre elenco, sobre figurino, mas poxa, ver de novo a Odisseia na telona, poder ver de novo essa história excelente sendo contada em filme, vai ser algo realmente mágico. Eu conheci essa história, me apaixonei pela história da Odisseia vendo um filme super antigo que passava na SBT, eu acho que é da década de 70, 80, sei lá. E já era um baita de um filme, com toda a limitação técnica da época. Imagina hoje, com o tanto de CGI, o tanto de inovação que a gente tem pro cinema. Tenho certeza que vai ser um puta de um filme, porque já é um baita de um livro. Então o Nolan vai ter que estar com muita força de vontade para estragar esse filme. A gente sabe que ele é muito bom, o Nolan dificilmente erra, então, pelo amor de Deus, Nolan, não erra nesse filme. E falando em Duna, meus amigos, finalmente, 17 de dezembro de 2026, vai chegar Duna Parte 3 nos cinemas pelas mãos do Denis Villeneuve, que já fez a parte 1 e a parte 2. E se você não gostou, tá errado. E apesar de ser a Duna Parte 3, na verdade, esse filme que vai sair no final do ano, ele conta a história desse livro aqui, que é o livro 2. Então, Duna Parte 3, mas é o segundo livro, baseado no livro Messias de Duna, que é a continuação direta do primeiro livro. E é o segundo livro que foi feito realmente pelo próprio Frank Herbert, o autor do livro original. Ele escreveu a primeira trilogia, que assim, é o que você precisa ler. Na verdade, o que você precisa ler mesmo é o primeiro e o segundo. O segundo nem tanto, mas o primeiro com certeza. Mas o segundo ainda é muito bom. O terceiro já não vale mais a pena. E assim, depois do terceiro, se eu não me engano, acho que os filhos do Herbert continuaram escrevendo alguns outros livros nesse mesmo universo, claro, né? Aproveitando a fama do livro, aproveitando a fama do pai e vendeu, mas não quer dizer que a qualidade é a mesma. E eu particularmente acho que igual aquele seu tio no churrasco de família, cachaceiro, que não sabe a hora de parar, aconteceu a mesma coisa com a família do Herbert, que não quis largar a Duna e foi estragando a obra ao longo do tempo. Então, se você nunca leu, o primeiro, realmente, não é uma leitura muito fácil, mas é totalmente recompensatório, vale a pena. O segundo ainda é muito bom, bem inferior ao primeiro, mas ainda é muito bom. Mas o terceiro pra frente, de verdade, não vale a pena. E assim, como já é o terceiro filme dessa trilogia, ou no caso, a adaptação do segundo livro, qualquer coisa que eu falo vai acabar trazendo alguma coisa de spoiler. Mas, falando sobre uma visão geral dessa história, sem entrar em detalhes, esse livro aqui, o que eu acho de interessante nele é que ele subverte o que a gente tem como o escopo clássico do herói. Ele subverte toda a impressão que você pode ter tido vendo os filmes, o primeiro e o segundo, ou vendo o primeiro livro, de que Duna talvez fosse a história do escolhido, aquela história clássica realmente de herói escolhido. Ele subverte isso de uma maneira realmente fantástica. Só que esse livro aqui, ele é bem mais lento, ele é bem mais político, ele é mais devagar, mais contemplativo talvez do que o primeiro livro, tanto que ele também é bem mais curto, então não tem tanta ação, e eu acho que isso vai acabar afastando muita gente do cinema, porque o segundo filme fez muito mais sucesso do que o primeiro, provavelmente porque o segundo teve muito mais ação, foi muito mais agitado. E esse segundo livro aqui, como ele já é mais lento do que o primeiro, e o primeiro já teve aquela questão do primeiro filme ser bem mais lento, eu acho que esse daqui vai ser um filme que vai separar os verdadeiros fãs de Duna daqueles que só gostam de ver o verme gigante. Lá ele! Então esse filme chega em dezembro, bem pertinho do Natal, então estarei lá assistindo com certeza. Já vi as duas primeiras partes no cinema, valeu muito a pena. E estarei lá para ver a conclusão dessa saga que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Então, a expectativa tá lá em cima, infelizmente. E falando em grandes franquias, em novembro de 2026 a Netflix vai adaptar mais um livro das Crônicas de Nárnia. Vai sair primeiro nos cinemas e acho que em dezembro já deve estar chegando no streaming. Só que dessa vez essa adaptação vai ser como se fosse um reboot. Eu digo isso porque a Netflix provavelmente vai ignorar os filmes que já foram feitos e vai começar a sua própria série de adaptações, porque eles vão começar com O Sobrinho do Mago, que cronologicamente é o primeiro livro da saga. Isso mesmo, o primeiro livro não é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o livro mais famoso. Esse daqui, O Sobrinho do Mago,
que cronologicamente é o primeiro livro. Se você não sabe, as Crônicas de Nárnia são 7 livros no total, esse daqui é o primeiro, e esse livro aqui é como se fosse o Silmarillion do C.S. Lewis. Ele conta a história da criação de Nárnia, do surgimento do Aslan, da Feiticeira Branca, então ele também é um livro com bem menos ação do que o segundo, do que o terceiro, e eu acho que é uma decisão bastante arriscada da Netflix. Por duas questões. Primeiro, que é um livro bem menos famoso, então começar a adaptação de uma franquia tão grande quanto Nárnia, começando por um livro que tem menos expressão ou menos fama, é bastante arriscado. Segundo, que o problema maior para mim está na escolha da diretora. A diretora escolhida foi a Greta Gerwig. E se você não associou o nome à pessoa, ela foi a diretora de Barbie. E o problema maior para mim nessa escolha dela é que essa é uma diretora que é conhecida por gostar de colocar várias questões ideológicas e identitárias nas obras dela. O problema é que Nárnia é uma obra essencialmente cristã. Então você pegar uma diretora com posicionamentos tão fortes e que gosta de colocar suas ideias na própria arte, dentro de uma adaptação cristã que, de modo geral, foge um pouco do que ela tem como correto em suas ideologias, eu acho que é muito, muito, muito arriscado. E qualquer adaptação que não respeite essa visão essencialmente cristã da obra do Lewis é extremamente ofensivo com os fãs da saga e com o próprio material original. Ainda mais esse primeiro livro, que é como se fosse a Gênesis. Tem inclusive uma pegada bem bíblica nesse livro, então tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito por alguém de fato, ou por uma equipe que tenha muito amor na obra, porque tem muita coisa aqui que tem que ser respeitada, principalmente o fã. E se você acha que isso é exagero meu, dá uma googleada aí, dá uma olhada sobre várias das discussões que já estão sendo feitas sobre esse filme antes da estreia dele, como por exemplo a ideia de colocar Meryl Streep para poder fazer a voz do Aslan. Eu sei que a Meryl Streep é uma baita de uma atriz, ela pode fazer qualquer tipo de papel, mas caramba, o Aslan essencialmente é Jesus Cristo, então colocar uma mulher pra fazer a voz dele não faz sentido nenhum. E como você pode ver, eu tô com mais medo do que empolgação pra adaptação desse livro aqui, que é um livro que eu gosto bastante, é uma série que eu sou apaixonado, eu sou muito fã de Lewis, tive muita influência dele nas minhas próprias obras, então, infelizmente, é mais medo do que empolgação, e eu tô sentindo que tá vindo uma merda aí, nível Anéis de Poder, que é uma bosta. Infelizmente, eu acho que eles só estão pegando o nome para poder enfiar a obra do jeito que eles quiserem realmente e utilizar como apenas marketing. Vão pegar ali um ponto ou outro para falar que é uma adaptação e enfiar algumas agendas goela abaixo. Então, infelizmente, não estou muito empolgado, não vou ao cinema assistir, mas qualquer hora será na Netflix e terei o prazer de assistir em casa, R$100 menos pobre. E falando em adaptação merda, agora em fevereiro a gente vai ter a adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu confesso que eu nunca li esse livro, eu na verdade assisti 2 adaptações dele, inclusive uma com o Voldemort, bem antiga, e vendo o trailer que soltaram dessa adaptação, que vai chegar agora em fevereiro, me pareceu mais 50 tons de Ventos Uivantes, porque pareceu uma história muito sexualizada, bem mais do que o que eu tenho recordação dos outros filmes que eu vi, que provavelmente foram mais fiéis ao livro do que esse vai ser. Pelo que eu me lembro dessa história, é uma história muito mais de amor, obsessão, vingança, do que de fato um filme de... Então acredito que desde já esse filme vai acabar entrando nessa mesma questão do Anéis de Poder e talvez do Nárnia, de pegar o nome da obra original apenas como um golpe de marketing e desrespeitar ou tentar modernizar a obra original, o que eu acho que sempre é um absurdo enorme. Quando a gente vai adaptar uma obra, acredito que tem que ter um mínimo de respeito com o material original para poder passar de fato a mensagem que o autor quis passar, ou então ser realmente fiel sobre aquela história e não pegar apenas o nome e colocar a história que quiser, utilizando da base de fãs e da base de fama que a obra original já tem. Para mim, a parte boa dessa adaptação é que serão R$100 a menos que gastaria nesse ano. Boa sorte para quem é fã. Tamo junto. E falando em filmes que eu não vou ver esse ano, a gente vai ter aí O Amanhecer na Colheita, da saga
Jogos Vorazes. Essa daqui, na verdade, é a continuação da prequel da trilogia ou da quadrilogia que a gente viu nos cinemas. Meu Deus do céu, eles não vão parar de secar essa vaca enquanto a teta não cair na mão deles. Esse filme vai chegar em 20 de novembro de 2026 e ele vai contar a história de 20 e poucos anos antes do filme que a gente viu lá com a Jennifer Lawrence e com aquele menininho que sempre tem cara de quem tá cagado. I just want them to change me. You guys keep... E a gente vai acompanhar a juventude do Haymitch, que é um dos melhores personagens do filme, provavelmente porque ele é interpretado pelo Woody Harrelson, que é um ator que eu gosto pra caramba, e vai mostrar justamente ele nos jogos, quando ele participou dos Jogos Vorazes. O problema pra mim é que vai fazer ele mais jovem, então obviamente não será o Woody Harrelson, e duvido muito que será um ator que tenha o mesmo carisma pra dar o mesmo peso pro personagem, e também... O problema tá na ideia base dessa franquia, que é a gente assistir aos jogos e torcer para ver quem que vai morrer e quem que não vai. E como você sabe que o protagonista não vai morrer, será que realmente vai ter alguma emoção grande nesse filme? Particularmente acho que não, eu não tô nem um pouco empolgado com esse filme, infelizmente. Inclusive, não me entenda mal, eu acho que o jovem realmente tem que acabar, mas, poxa... 5 filmes já de sofrimento adolescente, sem parar e colocando os caras pra se matar, eu já acho que é demais. Então fica aqui meu boa sorte pra quem é fã desses livros e desses filmes. E, poxa, se eles não vão deixar essa franquia morrer, que pelo menos deem uma vida decente pra ela. E falando em Vida Miserável, em agosto de 2026 vai chegar pelas mãos do Ridley Scott a adaptação de Na Companhia das Estrelas. E se você não conhece essa história, se liga na sinopse dela que é interessante. Em um mundo devastado pela doença, Higg conseguiu escapar da gripe que matou todo mundo que ele conhecia. Sua esposa e seus amigos estão mortos e ele sobrevive no hangar de um pequeno aeroporto abandonado com seu cachorro e um único vizinho que odeia a humanidade ou o que restou dela. Mas Higg não perde as esperanças. Enquanto sobrevoa a cidade em um avião dos anos 50, ele sonha com a vida que poderia ter vivido não fosse pela fatalidade que dizimou todos que amava. Higg é um guerreiro sonhador e tem uma imensa vontade de gente, apesar da desilusão que se abateu sobre ele. Por isso é capaz de arriscar todo o seu futuro quando um dia o rádio de seu avião capta uma mensagem. E cara, eu vou te falar, eu não queria, mas eu tô empolgado com esse filme. Eu sou muito fã de Ridley Scott. Apesar dele ter feito coisas como Gladiador 2, como Napoleão, a gente não pode esquecer que ele também fez alguns filmes totalmente magistrais, como o próprio Gladiador 1, Blade Runner, Cruzada. Sim, eu gosto de Cruzada. Lá ele! Então eu ainda tenho esperança, eu ainda confio no Ridley Scott. Infelizmente eu acho que essa adaptação aqui não vai ser um sucesso de bilheteria por conta da temática dele. Apesar de ser um filme de apocalipse, não tem zumbi, não tem explosão, então é de fato um livro bem mais introspectivo, bem mais lento do que a gente está acostumado a ver sobre apocalipses como um todo. Então acho que isso vai afastar bastante gente do cinema, porém é aquele tipo de filme que provavelmente vai ganhar um monte de prêmio técnico, fotografia e tudo mais, mas ação mesmo quase não deve ter, porém é um livro muito bom e eu acredito que o filme também será. Então, Ridley Scott, me ajuda. E falando de estrelas, finalmente teremos Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que é um dos filmes que eu tô mais esperando para esse ano também. Esse filme vai chegar agora 19 de março já, então já tá chegando. Não sei se vou ver no cinema, mas com certeza vou assistir esse filme. Se você não conhece o nome do autor, saiba que ele é o mesmo autor de Perdido em Marte. Inclusive, a temática desse livro aqui é algo parecida, porque também é um sofrimento espacial gerando entretenimento pra gente. Conta aqui nesse filme a história de um professor de ciências que acorda sem memória e acaba descobrindo que ele é a última esperança da humanidade. Eu não vou entrar em detalhes porque tenho medo de dar spoilers e você sabe que a minha religião não permite. Porém, o Andy Weir faz aqui nesse livro o que ele faz de melhor já desde o Perdido em Marte, que é transformar esse sofrimento de astronauta em entretenimento pra gente, só que nesse filme aqui com bem menos batata. Esse filme vai ser estrelado pelo Ryan Gosling e eu tô bastante empolgado, é um autor que eu gosto, a história realmente é muito boa, então tem tudo pra dar certo. Só preciso agora que a minha esposa me fale que eu quero ir no cinema pra poder assistir esse filme aqui, e se tudo correr bem lá, estarei eu fingindo que entendo tudo de foguete e de astronomia. E para fechar esse vídeo com chave de bosta, em outubro nós teremos a adaptação de Verity da Colleen Hoover. Eu não tenho o livro dela, gente, então eu vou usar esse objeto aqui apenas como algo figurativo, então não se ofendam, fãs. Eu confesso que nunca li esse livro, mas sempre tive uma curiosidade profissional
sobre os livros da Colleen Hoover, porque eu queria entender como que essa mulher vende tanto. Então, dando uma pesquisada sobre eles, eu acabei vendo uma resenha da Tatiana Feltrin sobre justamente esse Verity, e assistindo o vídeo dela, eu acho que eu descobri tudo que eu precisava saber sobre esse livro e o suficiente para saber que eu não quero ler nada da Colleen Hoover. E veja bem, eu não tenho nada contra os fãs da Colleen Hoover, quem gosta de ler, inclusive eu tenho até amigos que leem, mas eu particularmente prefiro arrancar um siso sem anestesia, mas com mais dignidade do que ler alguma coisa dela e assistir esse filme, então nem pensar. Mas para quem é fã, boa sorte, espero que seja uma boa experiência, só não sei se vai valer os R$100. Mas então é isso, senhores, esses são os principais livros que serão adaptados para o cinema em 2026. Se você gostou, comenta aqui embaixo para eu trazer uma parte 2 e falar sobre os livros que serão adaptados para séries, que vai ter um monte também esse ano. Espero que vocês estejam empolgados para esses filmes e que seja um ano melhor de filmes do que ano passado, que para mim, tirando Pecadores, não teve mais nada que realmente prestou. Então espero que 2026 venha com bons filmes, ou então que sejam boas reclamações, pelo menos pra gente dar risada de umas obras bem porcaria que deve vir por aí também. Fiquem com Deus, boa sorte pra gente, até a semana que vem. Tchau!